Vamos lá, meus caros, vamos continuar aí os nossos trabalhos. Nesse bloco, a gente vai tratar da tutela provisória da indisponibilidade dos bens, que para mim é o ponto mais relevante dentro das tutelas provisórias no âmbito da improbidade administrativa, porque foi o ponto no qual encontraremos mais mudanças significativas. Tudo bem? Então vamos lá, olhando aí para a tela. Coloco aí para vocês dois pontos, na verdade são três, mas os dois primeiros que são os importantes aqui para a gente começar o nosso estudo, que é o seguinte, dá uma olhada. Primeiro, a época da lei de improbidade anterior, eu vou ter que falar assim, não tem jeito, é a forma que eu tenho para falar para vocês. Então, na lei anterior, tutela provisória de indisponibilidade de bens era considerada, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, principalmente no âmbito do STJ, tinha até tese jurídica, na verdade tinha não, ainda tem, né? Tese jurídica consolidada, no sentido de que a indisponibilidade de bens é uma tutela provisória de evidência. Esse entendimento era consolidado, repito, na doutrina e na jurisprudência, inclusive no âmbito do STJ. Tinha tese jurídica consolidada no STJ nesse sentido. O Daniel Assunção, em seu livro Manual da Improbidade Administrativa, sustentava, fazia uma crítica a essa ideia de tutela da evidência, afirmando que a indisponibilidade de bens deveria ser considerada como uma tutela cautelar. A nova lei de improbidade administrativa encampou essa tese do Daniel Assunção, no sentido de que a indisponibilidade de bens não vai ser mais considerada como uma tutela de evidência, mas sim como uma tutela provisória de urgência. Qual é o impacto imediato dessa afirmação? Outrora, o periculo in mora era presumido. A doutrina e o STJ entendiam isso. Olha, o periculo in mora não precisa ser demonstrado no caso concreto, porque ele já era presumido, ele estava implícito, tanto em decorrência da redação do 37, parágrafo 4º da Constituição, como pela redação do artigo 7º da Lei de Improbidade, tá? Então, Lei de Improbidade. Vem o artigo 16 da nova lei e acaba com essa questão. Para mim, a questão está superada. Ainda que eu possa querer discutir, mas eu estou discutindo contra a legem. A lei deixou claro, tem que demonstrar periculo in mora. Portanto, é uma tutela provisória de urgência. Fechado? Diante dessa ideia, olha que eu vou botar para vocês aí, que eu botei para vocês aí, na verdade, à guisa de introdução ainda. Vejam, pode incluir a investigação, exame e bloqueio de bens. Isso é no artigo 16, parágrafo 2º. Porque olha o que eu quero trabalhar aqui com vocês. Inclui o que alguns autores já vêm chamando de discovery. Veja, a época da lei anterior, se eu quisesse, né, deixa eu botar aqui na tela para vocês, se eu quisesse pugnar pela indisponibilidade de bens, eu pugnaria pela indisponibilidade geral ou com base no valor indicado na inicial, e a partir daí o procedimento tinha o seu curso. Agora, repara, dá uma olhada no 16, parágrafo 2º. Essa indisponibilidade, ela pode gerar a possibilidade de investigação e exame desses bens. E, por consequência, a depender, obviamente, do caso concreto, pode gerar, inclusive, o bloqueio desses bens. Não confundam indisponibilidade de bens com expropriação ou com penhora. Não confunda, melhor dizendo. A indisponibilidade, como o próprio nome faz supor, uma questão até semântica, os bens ficam indisponíveis para o réu. Tranquilo? Não é uma expropriação, nem prévia expropriação, nada disso. É uma forma de garantir
os aspectos patrimoniais decorrentes de uma condenação pela prática do ato de improbidade. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro ainda desse aspecto introdutório, né, de apresentação da indisponibilidade, coloco aí para vocês alguns pontos, a meu ver, relevantíssimos. Primeiro ponto, eu vou bater um a um, tá? Fiquem tranquilos. Primeiro ponto, a possibilidade de se ouvir previamente o réu. Abram, por gentileza, no artigo 16, parágrafos 3º e 4º da nova lei de improbidade. Vamos lá. Qual a questão que a gente vai trabalhar aqui? E já peço que vocês façam uma remissão nesse 16, parágrafo 3º, para os artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil. Qual é a questão que a gente vai trabalhar aqui? O legislador, no âmbito da nova lei de improbidade, ele criou a regra que preconiza a necessidade de prévia oitiva do requerido, ou do réu, como queiram, a prévia oitiva do requerido, antes de ser decretada a indisponibilidade dos bens. Eu, a princípio, se tivesse só essa redação do parágrafo 3º, eu sustentaria que essa regra seria estapafúrdia. Porque essa regra ela vai inviabilizar na prática a efetividade da indisponibilidade. Porém, vem o parágrafo 4º e preconiza que, sem presumir a urgência, deixando claro que não há presunção de urgência, dá uma olhada aí no parágrafo 4º do artigo 16. Vocês vão encontrar a exceção. Se o requerente dessa tutela provisória de urgência demonstrar no caso concreto, não é demonstração abstrata, demonstrar no caso concreto a possibilidade de frustração da indisponibilidade de bens, da medida a ser concedida, então se ele demonstra no caso concreto, pode o juiz decretar a indisponibilidade sem ouvir o requerido. Tudo bem? Mas aí você vai ter que ter o cuidado. Você vai ter que trabalhar com a seguinte ideia. Regra, tem que ouvir o requerido. Quando que eu vou suprimir essa necessidade? Se o requerente demonstrar o prejuízo dessa oitiva. Demonstrar que, por exemplo, haverá dilapidação patrimonial, que há um risco de dilapidação patrimonial, que ele tem uma comprovação de que o réu vem se desfazendo do seu patrimônio. Então aí você trabalha com a possibilidade dessa indisponibilidade ser decretada sem a oitiva do réu. E aí você percebe que o ônus argumentativo, não só para o requerente, como também para o magistrado, ele aumenta. Você passa a ter um ônus argumentativo maior. Tranquilo? Então fica atento, porque essa é uma questão interessante. À época da lei anterior, o STJ, inclusive, tinha uma tese consolidada no sentido de que a indisponibilidade poderia ser decretada antes do recebimento inicial, poderia ser decretada antes do oferecimento da defesa prévia, ou seja, a regra era outra. O judiciário decretava a indisponibilidade sem oitiva prévia. Agora essa ideia foi alterada. Tranquilo? Outro ponto. Abram, por favor, no 16, parágrafo 5º. Abram, por favor, lá no 16, parágrafo 5º. Eu sou um severo crítico dessa regra, segundo a qual, se for requerida a indisponibilidade de bens e existir litisconsórcio passivo, mesmo com esse litisconsórcio passivo, não poderá a indisponibilidade de bens
superar o valor estimado ou indicado na inicial. Por que sou um crítico dessa regra? Porque, a depender do caso concreto, número de litisconsortes, valor a ser ressarcido, por exemplo, há a necessidade da indisponibilidade de ser superior a esse valor. Porque o próprio legislador, na nova lei de improbidade, veda a solidariedade, dizendo que não há solidariedade legal. Ou seja, afasta a condenação baseando-se em solidariedade. Então, peraí. Então, se eu não vou trabalhar com solidariedade, eu não vou trabalhar com cota parte. Então, se eu não tiver uma decretação de indisponibilidade suficiente, ela vai ser inefetiva. Bom, essa é a minha linha de raciocínio. Respeito quem entende o contrário, mas a regra do 16, parágrafo 5º, gera essa possível distorção. Outro ponto, dá uma olhada aí no 16, parágrafo 6º. O 16, parágrafo 6º, traz uma regra que o STJ já aplicava em seus julgados, que é a possibilidade de substituição da indisponibilidade por outra medida, ou, na verdade, a readequação do valor da indisponibilidade ao valor indicado na inicial. Porque por vezes acontecia o seguinte, vamos imaginar que o valor do ressarcimento erário era de R$500 mil, R$500 mil. E a indisponibilidade recaía sobre um bem avaliado em 2 milhões. Então era uma indisponibilidade que superava em muito o valor indicado na inicial como sendo de ressarcimento. O que o STJ entendia? Cara, isso não é vedado. Eu posso ter a indisponibilidade superando o valor indicado na inicial. Agora, no caso concreto, você vai readequar. Você vai proferir uma decisão, vai indicar um outro bem que seja mais adequado a esse patamar. Ficou clara aqui a ideia? Bom, o que o legislador da nova lei de improbidade trouxe de relevante? Essa substituição e readequação, ela não pode ocorrer de ofício. Tem que ter requerimento do réu. Então o réu vai ter que requerer a substituição ou a readequação. Esse é um ponto que para mim é relevante, porque ele não conflita a rigor com o que o STJ já decidia. Outro ponto, dá uma olhada lá no 16, parágrafo 3º, que é um ponto que na prática sempre gerava polêmica, ainda vai continuar gerando, que é a possibilidade da indisponibilidade recair sobre bens de terceiros. Como que fica essa questão? Pode a indisponibilidade recair sobre bens de terceiros? Sim ou não? A princípio, sim. Faticamente, isso é possível. Faticamente, isso é possível. Eu posso supor, né, e aqui a suposição não no sentido atécnico do termo, mas eu posso supor que aquele imóvel no qual resida o requerido seja de sua propriedade. Requeiro a indisponibilidade desse bem quando, na verdade, eu vejo que aquele bem não pertence a ele. Ele tem esse bem em condomínio, por exemplo. Ele é o proprietário, na verdade, ele é o coproprietário. Então, há um terceiro que tem uma cota parte nesse imóvel. E essa informação eu não tinha acesso. Então, perceba, pode cair sobre um bem de terceiro? Pode. O que tem que ser observado? A regra prevista no parágrafo 7º desse artigo 16. Esse é o ponto. O legislador não disse que é juridicamente impossível. Ele disse que tem que ser observada a regra do 16, parágrafo 7º. Tranquilo? Então, continuando. Outro ponto, vou colocar aqui na tela para vocês, outro ponto que eu acho que é interessantíssimo para a gente trabalhar. Dá uma olhada lá no 16, parágrafo 11. O legislador colocou uma ordem de preferência para fins de objeto da indisponibilidade. Ele coloca, repito, uma ordem de preferência.
E dentro dessa ordem de preferência, ele coloca bens que são subsidiários, ou seja, aqueles que são os preferenciais, na falta destes, aos bens subsidiários. A discussão que certamente vai ser ventilada na prática é a seguinte: a inobservância dessa ordem de preferência gera nulidade do decreto de indisponibilidade? Ao meu ver, não. Por que não? Porque, como a gente viu, o réu pode requerer a substituição ou a readequação dessa indisponibilidade. Então, se não foi observada essa ordem, que, repito, é uma ordem preferencial, se não for observada essa ordem, a meu ver, não é caso de nulidade absoluta e imediata. Para mim, o réu tem que demonstrar o prejuízo caso ele não requeira a substituição. Então ele vai requerer a substituição, ela não foi deferida, ele vai ter que demonstrar o prejuízo para fins de invalidação dessa medida de indisponibilidade. Tudo bem? Outro ponto, que na verdade já estava não só na LINDB, como também no próprio 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Para fins de decretação da indisponibilidade de bens, conforme o artigo 16, parágrafo 12, o órgão jurisdicional tem que levar em consideração os efeitos práticos da sua decisão. A guisa de exemplo, se for decretada a indisponibilidade dos bens de uma determinada pessoa jurídica, cara, eu tenho que levar em consideração os efeitos práticos. Essa indisponibilidade vai inviabilizar a atividade empresarial? A indisponibilidade dos bens de uma determinada pessoa física pode inviabilizar a sua rotina, seu dia a dia? Então, isso tem que ser levado em consideração. Tranquilo? Então, essa que é a ideia dos efeitos práticos da decisão. É claro que o vetor é sempre a garantia do cumprimento da efetividade da tutela jurisdicional. Sim, esse é o vetor. Mas eu não posso, com isso, relegar ao oblívio os efeitos práticos da minha própria decisão. Tranquilo, senhores? Outro ponto que está aí na própria tela. Somente será decretada para os casos de ressarcimento erário. Está lá no 16, parágrafo 10. Aqui nós temos um ponto deveras polêmico. Porque veja só, o STJ, inclusive em 2021, fevereiro de 2021, proferiu um julgado afirmando a possibilidade, veja só, afirmando a possibilidade do decreto de indisponibilidade de bens ter como finalidade garantir o pagamento, ou melhor, o cumprimento da multa civil decretada. Se nos ativermos a esse artigo 16, parágrafo 10 da nova lei, a gente vai ver o seguinte: opa, o legislador está dizendo que é só para fins de ressarcimento erário. Então a gente tem que ter cuidado, houve uma restrição severa para isso, para a indisponibilidade. E isso, ao meu ver, é uma regra que não está imune a críticas. Para mim é uma regra estapafúrdia. Porque eu posso trabalhar com a necessidade da indisponibilidade, mesmo que não tenha ocorrido dano em horário. Então esse é um problema a ser enfrentado. Tá? É um problema que, a meu ver, é um problema sério. E aí o que me remete ao próximo item. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá, espera aí. Aqui. Eu listei aí para vocês as vedações legais. As vedações legais. Ou seja, as hipóteses nas quais não será admissível o decreto de indisponibilidade. E já comecei ali, ó. Vedação legal, incidência para multa civil. Um conflito evidente entre a nova lei de improbidade administrativa e
entendimento consolidado no âmbito do STJ. É um evidente conflito. E aqui se discute, até na teoria dos precedentes, se uma nova lei tem o condão de revogar precedente. Não, não revoga precedente. Pode retirar o seu fundamento de validade, mas não revoga o precedente. Porque só quem cancela o precedente é o próprio órgão jurisdicional responsável por sua criação ou formação. Segunda vedação, que também está no 16, parágrafo 10. Veja, incidência sobre o acréscimo patrimonial decorrente da atividade ilícita. Olha que coisa estapafúrdia. O camarada praticou um ato de improbidade administrativa, ou seja, é um ato ilícito, isso gera um acréscimo patrimonial e o legislador diz: a indisponibilidade não pode recair sobre esse acréscimo patrimonial. É um escárnio, né? Isso aí não há palavra melhor para ilustrar do que escárnio, né? Enfim, é o país da impunidade, então a gente está acostumado. Outra vedação que também, a meu ver, é uma vedação estapafúrdia, porém faz sentido porque está coerente com a sistemática do CPC, que está no artigo 16, parágrafo 13. Eu sou crítico também daquela regra lá do CPC, mas pelo menos tem uma coerência sistêmica. 16, parágrafo 13, deixa bem clara a impossibilidade da indisponibilidade incidir sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em poupança, aplicações financeiras ou conta corrente. Ah, professor, mas espera aí, tem um sentido humanitário. Eu não estou discordando disso. Só que as pessoas esquecem que, do outro lado, há aqueles que precisam recuperar os seus créditos. Seja um particular, seja o poder público. Então, aqui, na verdade, há uma proteção, a meu ver, em demasia, em favor daquele que praticou um ato ilícito, que praticou um ato de improbidade administrativa. Mas foi a opção do legislador. Outra vedação, está no artigo 16, parágrafo 14, que veda a incidência da indisponibilidade de bens sobre bem de família. Então, repara, se o bem, objeto da indisponibilidade, for bem de família, regra, ele não pode ser abrangido pelo decreto de indisponibilidade, salvo, e aí essa ressalva faz sentido, salvo se esse bem de família estiver diretamente relacionado com a prática do ato de improbidade administrativa referente ao enriquecimento ilícito. Veja, enriquecimento ilícito, então puxa uma remissão aí para o artigo 9. Então é para os casos do artigo 9 que eu vou excepcionar essa vedação. Tranquilo? O STJ, de certa forma, tinha um entendimento mais ou menos nesse sentido. Tranquilo, senhores, até aqui? Bom, seguindo o nosso roteiro aqui, vou trabalhar com vocês, deixa eu só colocar aqui no ponto, vou trabalhar com vocês ainda um detalhe que para mim é um detalhe importante, tá? Eu coloquei no final de maneira proposital, porque eu quero refletir aqui junto com vocês, dá uma olhada. Olha só. Para o STJ, como eu já tinha falado antes, né, essa questão do periculo in mora, ele era implícito, né? Eu até coloquei um julgado aí da primeira sessão de 2012. Mas eu quero que vocês foquem nos dois itens acima. Primeiro deles, a gente não pode sustentar que a indisponibilidade de bens tem caráter sancionador. Não ostenta caráter sancionador. Nem é caso de antecipação de sanção. A indisponibilidade de bens tem finalidade meramente assecuratória. Da mesma maneira, a indisponibilidade de bens não funciona como um julgamento prévio do mérito do ato praticado ou do ato imputado ao requerido. Não se discute nesse momento qualquer questão relacionada à culpabilidade do agente.
não se discute no momento da decretação de indisponibilidade, repito, qualquer elemento referente à culpabilidade do agente, mas sim a relevância da fundamentação daquela imputação. Entenderam a ideia? Então, o órgão jurisdicional, ao decretar a indisponibilidade, não significa que ele está previamente convencido de que o requerido praticou o ato. Ele está convencido de que a linha de fundamentação da pretensão judicialmente exercida, essa linha de fundamentação, ela tem uma probabilidade. Ficou claro que é a ideia? Da mesma forma, não se esqueçam que o perículo in mora aqui, ele tem que ter como base fundamental a tutela do patrimônio público. Ele tem que ter, repito, como base fundamental a tutela do patrimônio público. Tranquilo? Vou encerrar esse bloco aqui trabalhando dois temas que, para mim, são temas relevantes para que a gente possa desenvolver bem e fechar aqui a indisponibilidade de bens, que é alcance patrimonial. Deixa eu colocar aqui na tela para os senhores, coloquei aqui na tela. Vamos lá. No que tange ao alcance patrimonial, o STJ, e já botei o julgado, o STJ entende que a indisponibilidade, e eu já até falei para vocês da questão da multa civil, mas ignorem esse ponto, eu só trouxe o julgado, mas ignorem esse ponto porque para a nova lei, multa civil não pode ser a base fundante da indisponibilidade. Eu quero que vocês foquem na primeira parte do julgado, que diz o seguinte, que para o STJ, a indisponibilidade não só pode, como deve recair sobre o patrimônio do réu, com o fim de garantir o integral ressarcimento. Então, esse é um vetor que a nova lei não afastou. Então, a indisponibilidade, repito, ela pode recair sobre o patrimônio do requerido e não sobre bens individualizados. Pode recair sobre o patrimônio, desde que isso esteja diretamente relacionado à garantia do integral ressarcimento ao erário. Esse que é o ponto. Outro detalhe. O próprio STJ, ao trabalhar o alcance patrimonial, diz o seguinte, essa questão que eu falei, né, da abrangência de todo o patrimônio, mas, repara, olha lá na meiuca do que eu coloquei para vocês aí. Bens excluídos, os bens absolutamente impenhoráveis, assim definidos por lei. Então vejam, o STJ, no que tange ao alcance patrimonial, não faz referência só ao bem de família, mas aos bens absolutamente impenhoráveis. Impenhorabilidade legal. Tranquilo? Qual a ressalva que o STJ faz? A mesma que o legislador fez. Só vou ressalvar a indisponibilidade recaindo sobre bens absolutamente impenhoráveis se eles estiverem diretamente relacionados à prática do ato de improbidade. Tranquilo? E por fim, essa decretação da indisponibilidade, esse aqui é um ponto relevantíssimo, essa é a tese jurídica número 13 da edição 38 das teses jurídicas consolidadas no âmbito do STJ. Para o STJ, a indisponibilidade pode recair ainda sobre os bens que foram adquiridos antes da prática do ato de improbidade. Então vejam, mesmo que o ato de improbidade tenha sido praticado mesmo que o bem tenha sido adquirido antes da prática do ato de improbidade administrativa, a indisponibilidade de bens pode recair sobre tais bens, sobre tal patrimônio, para não ficar repetitivo aqui na linguagem. Tranquilo, meus caros? Beleza pura? Então ficamos por aqui. No próximo bloco a gente continua.